Olá, muito bem-vindo ao 8º episódio da temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul, dedicado aos 150 anos da imigração italiana no estado. E neste episódio nós vamos falar das mulheres, o papel das mulheres na imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. As nonas são muito famosas nas colônias italianas, as mulheres da gastronomia, dos conselhos, do trabalho, mas as nonas também já foram apenas filhas, mães. Então vamos abordar o papel das mulheres nas sociedades formadas pelos colonos italianos. E a minha convidada aqui no estúdio é a professora e historiadora Maíra Vendrame, para aprofundar esse tema. Muito bem-vinda, professora. Obrigada, Leandro. Obrigada pelo convite para participar desse quadro. É um prazer falar um pouco aí sobre um tema que eu pesquiso já há algum tempo, né? Que é o tema das migrações, dos homens e mulheres imigrantes. Mais que a imigração dos homens e das mulheres que imigraram para o Rio Grande do Sul. Sempre se fala muito do papel das nonas nas famílias italianas, professora. Mas, como eu disse, as nonas foram mães, foram filhas antes de serem as avós, as nonas da gastronomia, do carinho, do puxão de orelha, do trabalho, dos conselhos. Qual era o papel da mulher? O que esperavam as sociedades coloniais italianas aqui no Rio Grande do Sul das suas filhas, das suas mães, das suas avós, bisavós? Esperavam exatamente isso, que elas cumprissem o papel de mãe, que elas dessem conta dessas atividades reprodutivas, né? Do cuidado. A gente vai ver as famílias de imigrantes como famílias muito extensas, né? Com muitos filhos, né? Ou seja, as mulheres eram também fábricas de filhos, né? A minha família, por exemplo, minha mãe tem 11 irmãos, é algo a gente não consegue nem imaginar hoje. O que é. Mas isso era um sinal de sucesso, de uma família bem-sucedida, porque eram muitos braços para o trabalho. Eram muitas bocas para comer, mas eram muitos braços para o trabalho e para desempenhar funções diferentes dentro daquela unidade familiar, né? Que poderia ser considerada até como uma pequena indústria, né? Nós temos alguém que cuida disso, alguém que vai cuidar do parreiral, alguém que vai cuidar da criação das galinhas, quem vai cuidar do cultivo tal. Então, é pensar também que esses diferentes filhos, eles iam dar conta dessas atividades e garantir o sucesso, né, dessa família, o sucesso econômico. Esse é um tema pouco abordado, né? Que é o papel, que é esse trabalho invisibilizado das mulheres, da mãe, da nona, dentro do núcleo familiar, né? Porque se fala sempre que essas mulheres elas realizavam as atividades domésticas, mas elas realizavam mais que isso. E o que são essas atividades domésticas? Elas estavam em todos os lugares. Elas estavam na lavoura, elas estavam nas fábricas, elas estavam em todos os espaços. E nós temos uma grande dificuldade de ver as mulheres em trabalhos para além daquele do espaço doméstico. Nós, historiadores. Nós, quando olhamos para os documentos históricos, né? Atualmente a gente tem feito um esforço para tentar ver essas mulheres como mulheres trabalhadoras e não só apenas como mães domésticas, mulheres que davam conta do cuidado, que não é considerado um trabalho que gera renda, mas é fundamental. Até porque era uma sociedade... naquela época, na maior parte do Brasil, uma sociedade rural. E numa sociedade rural, a atividade econômica está na casa, no entorno da casa, na propriedade. E uma sociedade também muito patriarcal, né? Então, as mulheres... inclusive, a gente tem pesquisado a documentação do Hospício São Pedro, de Porto Alegre, e a gente percebe que muitas mulheres que resistiam aos papéis sociais de gênero na comunidade, elas acabavam sendo afastadas. E quais? O da maternidade.
A gente naturaliza, né, a mulher mãe, tantos filhos, mas por trás disso, né, o quanto isso era difícil, o quanto isso era complicado e o esforço dessas mulheres, porque a gente olha as fotos de família dos imigrantes, a gente vê as mulheres, elas estão assim muito sofridas, né, e aí você vê tantos filhos. Então, dar conta de tudo isso e do cuidado, né, que é um cuidado das pessoas doentes, das pessoas que nascem, era algo que demandava um esforço muito grande. E, por outro lado, a gente vê no Hospício São Pedro também que as mulheres cuidam, mas quase ninguém cuida das mulheres. Ficavam abandonadas. Quando elas ficavam velhas, com uma certa idade, saíam do ciclo reprodutivo, a gente vai encontrar muitas imigrantes descendentes no Hospício São Pedro. Não por problemas mentais, né? Nem todos por problemas comportamentais, às vezes conflito na família, e que eram afastadas, né? Então, esse é um tema que a gente não aborda, que é o do cuidado, né? O cuidado em relação às mulheres. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida das mulheres? Essa mulher italiana, quando ela chega aqui a partir de 1875, nesse processo de colonização em massa, o papel dela nessa sociedade colonial italiana é muito diferente do papel das mulheres das colônias já estabelecidas alemãs, açorianas? Não é diferente, só que na historiografia a gente tende a invisibilizar a presença feminina, a presença ativa, o protagonismo das mulheres para além do espaço doméstico e o protagonismo das mulheres nas migrações. Mulheres migrando sozinhas, mulheres como chefes de família, mulheres comerciantes, mulheres... nós vamos ter aí alguns casos em Caxias do Sul, que eu posso citar, por exemplo, a Dídia Bandeira, que é a esposa do Giuseppe Eberli, que vai depois da origem à metalurgia Eberli. Ela foi que iniciou o trabalho de funilaria. Depois ela passa para o filho, mas é um saber dela, foi ela que desenvolveu. Depois acaba assumindo, né, o filho e se apaga um pouco essa agência, esse protagonismo. E as mulheres para o Rio Grande do Sul, na imigração tanto alemã quanto italiana, é uma imigração familiar, subvencionada, né, pelo Império. E as mulheres, elas são apagadas porque elas vêm junto com a família. Elas vêm no núcleo familiar, até sempre no registro. Tem o nome do chefe. O chefe é o homem, o marido. Às vezes nem o nome, né? Então fica até difícil, né, da gente quantificar, né? Não aparece o nome delas, né? E elas vinham sozinhas também? Tinha essa possibilidade de chegar ao Brasil para depois adquirir um lote aqui? Uma viúva, uma solteira? Sim, nós temos 2 casos. Ana Heck, que muitos devem conhecer. É um distrito hoje de Caxias do Sul, já tentou em alguns momentos até a emancipação, porque é um distrito muito desenvolvido, grande, do município de Caxias do Sul. Isso. A Ana Heck, ela sai de um povoado de Beluno, entre as Dolomitas beluneses, e ela tinha 48 anos, o marido havia falecido há 2 anos e ela tinha 8 filhos. E ela resolve, então, partir para a América, para o sul da América, para o Rio Grande do Sul, porque muitas pessoas daquele lugar haviam partido. Ela vem com vizinhos, então? Não, na viagem, sozinha? A princípio, ela vem sozinha, mas alguns já haviam partido. Então, já existia ali uma tradição de vir, uma tradição de pouco tempo, né, de migrar para o sul do Brasil. E ela vem contra a vontade de algumas pessoas. Mas um dos aspectos, antes de voltar a ela, o que motiva a imigração muitas vezes é manter a família unida. Os camponeses, eles migram para manter os filhos
tendo em vista que na Europa há a possibilidade, o norte da Itália, de sobreviver naquele espaço, diminuir, as pessoas iam ter que migrar para outros lugares e a família ia se esfacelar. Então escolher um local onde todos pudessem ir juntos. Todos pudessem ir junto. Então ela migra com todos os filhos, se estabelece em Campo dos Bugres, né? Depois Caxias do Sul, Travessão Leopoldina. Ali ela se torna proprietária. Ela rapidamente abre uma hospedaria para os tropeiros, porque era exatamente no caminho das tropas, que ia para Caxias, aos campos de cima da serra. Ela se torna comerciante, então ela adquire um protagonismo, né? Mas ela adquire esse protagonismo também porque ela faz concessões de terra para a construção da igreja. Ela começa a organizar aquele espaço do povoado, do cemitério, depois um colégio e de um convento dos monges camaldulenses que vão se estabelecer posteriormente. Que é onde está o núcleo de Ana Rech hoje. Exatamente, onde está o núcleo hoje, que depois se transforma em... É o bairro de Caxias. Ela vive muito tempo. Ela morre com 88 anos. Isso era muito para a época, né? Então, além dessa atividade como comerciante, e proprietária e chefe de família, ela era parteira também. Isso é pouco destacado. Ela era parteira e ela amadrinhava. Isso fazia com que ela aumentasse as relações com as famílias de imigrante a partir do amadrinhamento. Ela amadrinhava os filhos dos imigrantes. Ela fazia o parto e já ficava como madrinha. Uma coisa que hoje a Ana Rech ela é um símbolo, né, da mulher religiosa, da fé, da catolicidade, muito porque... Em 1975, quando se comemorou os 100 anos da imigração no Rio Grande do Sul, se construiu um busto dela na frente da igreja de Nossa Senhora do Caravaggio. Então tem um busto lá. Quem visita em Ana Rech, quem visita vai encontrar esse busto. Mas a Ana Rech também teve que enfrentar, naquele período inicial, comentários negativos em relação a ela. O fato dela ser uma mulher, estar no espaço público, desempenhando determinados trabalhos. Isso as mulheres têm que enfrentar. Isso tem registro, professora, em cartas? Ou é mais da tradição oral, da história oral? Da história oral. E também o que a gente tem feito? A gente tem olhado os jornais de Caxias daquela época para perceber o que saía nas colunas dos jornais sobre as mulheres. Porque ela morreu em 1916, então ela ainda pegou um bom período ali já com cobertura jornalística da vida social da região. Exatamente. Eu tenho uma aluna que fez um trabalho muito bonito sobre a Ana Rech, onde ela vai nos jornais, a Ana Rech não aparece mencionada ali, mas outras mulheres aparecem, que tinham um comportamento parecido. Então, é perceber qual era a cultura daquela sociedade, né? Como eles procuravam também controlar a presença dessas mulheres em determinados espaços, né? E qual é a outra mulher? A outra mulher é a Maria Fravetti, que essas cartas elas foram encontradas na Itália e nos Estados Unidos com familiares. São 13 cartas, então isso é Quem foi a Maria primeiro? A Maria era uma moça de 23 anos que resolve migrar para o Rio Grande do Sul, sozinha, sem a família. O pai parece que havia falecido. E ela relata, logo que ela sai de Belluno, ela também sai de Belluno, ela começa a relatar para a mãe o que ela vai encontrando, ela perde a mala de viagem, então todos os problemas de uma travessia ela vai relatando, né? Problemas de saúde, a expectativa e algo muito interessante que é a amizade que ela faz com um grupo dentro do navio, né? Porque é um tempo longo dentro do navio. Ela já tinha o destino Serra Gaúcha desde o início? A princípio parece que não, ela não deixa isso claro. Aí ela faz amizade com essa família que está indo para Caxias do Sul e ela resolve ir para Caxias. Isso que período é que ela vem? Isso em 1892. Caxias já estava bem... Já tinha alguma estrutura de cidade. Exatamente. Já é uma migração tardia, né, para Caxias do Sul. E quando ela chega em Caxias, ela se estabelece, ela fica na casa dessa família e ela acaba atuando como professora durante alguns anos. Mas pouco tempo, porque ela sabia escrever. Ela vai ser professora daquele grupo, de um local específico, né?
E é muito interessante as cartas da Maria Fravetti, porque dá para perceber o controle da mãe na longa distância. Ou seja, são famílias separadas pelo oceano, mas a mãe é muito preocupada com os namoros da filha, muito preocupada com aquilo que eles viam acordado antes da partida dela. O que foi acordado antes? Que ela trabalhasse, que ela mandasse dinheiro, que ela se esforçasse, que ela não procurasse casar logo. A recomendação era não casar logo. Exatamente. E aí o que Até um pouco estranho, porque poderia se pensar, não, a orientação seria o contrário, casa logo, minha filha. Não era não casar logo. Porque ela vem também para trabalhar. E aí é um ponto interessante. A gente, quando olha para a imigração, para o Rio Grande do Sul e vê a família, a gente não vê a mulher como uma imigrante que vem em busca de trabalho. Nós temos outras mulheres que vêm com uma qualificação, que são parteiras, com diploma na Europa, que vêm para o Rio Grande do Sul para trabalhar. Ela vem para exercer que profissão? Ela vem, no início, não dá para saber exatamente o que ela quer. Ela sabia ler e escrever, isso já era algo muito positivo, né? Tendo em vista que ela poderia, aí, com isso, encontrar um trabalho, né? E daí ela vai se correspondendo desde a saída com a mãe, mandando cartas exatamente. E recebendo. Recebendo. E depois de 13 cartas e 4 anos, ela se corresponde durante 4 anos, ela encontra, né? Ela resolve casar. E aí quem assume a troca de correspondências com a mãe é o marido. O marido passa a fazer a correspondência? O marido passa a assumir. E a mãe tinha informações, isso é muito interessante, porque as pessoas de lá, elas conseguiam obter informações das pessoas daqui, de diferentes formas, redes de amizade, através das cartas, e a mãe não gostava desse pretendente. E aí o marido, durante 6, 7 cartas, ele fica tentando conquistar conquistar a sogra por carta. Exatamente. Mas aí... Era um imigrante também o marido? Era um imigrante da mesma região, por isso que eu acho que a mãe tinha informações dele, né, da família dele, e não queria que a filha se juntasse ou casasse. E ela casou e ela desaparece. Ela não escreve mais cartas, mas ela vai aparecer nas cartas do marido. Mas a preocupação do marido é sempre mostrar que ele está conseguindo ter sucesso, que ele tenta conquistar a sogra, então se percebe muito isso. Essas cartas estão em um livro? Vão ser publicadas nesse livro, que eu estou organizando junto com uma antropóloga italiana, e o título do livro vai ser Um Mar de Cartas, né? Um oceano de cartas, um mar de cartas em italiano. E um oceano de cartas, porque a gente quer mostrar exatamente a riqueza dessas correspondências e o quanto elas foram fundamentais para o processo migratório, né? Então, é pensar nos sujeitos que migraram e como eles articularam a transferência dos familiares através das cartas, informando, convidando, reservando terra, mandando fotografia, mandando mapas, fazendo propaganda de diferentes formas a partir das correspondências. Nós temos algumas fotos que nós vamos colocar para quem nos acompanha em imagens. Algumas fotos que são importantes para explicar um pouquinho dessa correspondência e o papel das cartas, inclusive na atração de mais imigrantes. Isso foi fundamental. Quem foi chegando fazia propaganda para trazer familiares, amigos que ficaram na Itália. Exatamente. O próprio Império, né? O Império Brasileiro entendeu rapidamente isso, que o investimento inicial na imigração eles iam fazer e depois os próprios imigrantes iam dar conta de chamar os seus parentes. E foi isso que aconteceu. Porque receber uma carta de alguém conhecido, de alguém que tu tem confiança, não é receber a informação de um agente de imigração que está lá, né? Então, os imigrantes se preocupavam muito com isso. A informação vem de quem? Quem está passando essa informação? Por exemplo, essa carta que está sendo mostrada é uma carta do Paulo Rossato, que é um imigrante que também vem para Caxias do Sul em 1882, e ele vai escrever 17 cartas, e a gente tem essas 17 cartas, né? Essas cartas já foram publicadas em 1975, nos festejos dos 100 anos da imigração italiana, mas somente mais recentemente elas vêm sendo exploradas, porque são documentos históricos muito ricos. O Rossato,
Assim que chega com a esposa e conhecidos, ele adquire terras em Caxias, privado, de um proprietário particular. Ele não se estabelece na colônia exatamente de Caxias, então ele vem com um recurso. Isso quer dizer que a família lá concedeu esse recurso para que ele pudesse vir, e se percebe a partir das ações dele que é uma imigração familiar, tem um projeto, né? Eles ficaram, mas o projeto dele é trazer o restante da família e a parentela estendida. Um processo que ocorre até hoje nas imigrações, por exemplo, Estados Unidos, até no Brasil, a gente tem hoje aqui haitianos, venezuelanos, não consegue trazer a família toda, vem um, às vezes dois e depois o restante. São essas redes, né, invisíveis, eu defino assim, né, são redes invisíveis que a gente consegue identificar a partir dessas cartas, dessas redes de confiança que fizeram com que a imigração alcançasse os números que alcançou, né. E são cartas que você passa informação, você convida, você faz propaganda, você manda fotografia. E essas cartas, elas correspondiam à realidade ou se tinha ali também às vezes aumentavam as vantagens para atrair e convencer os parentes a virem? Claro, o Rossato, por exemplo, ele se coloca como um agente da imigração. Isso é muito interessante. Nós vamos ter diferentes perfis de agentes de imigração. Padres que se colocavam como agentes da imigração. O Rossato, ele se coloca como um agente e ele vai conseguindo ter vantagens dentro da parentela dele. Eu estou reservando um lote de terra aqui para você. Então, ele vai ganhando um prestígio e deixando os parentes devedores dos favores que ele vai concedendo. Mas há um exagero, sim. Há um exagero. Por exemplo, frases como essa aqui. Essa não é um exagero, que é uma frase do Paulo Rossato, que faz parte desse livro aqui, que é o meu primeiro livro. Lá éramos servos, aqui somos senhores. Ele fala muito disso nas cartas. Aqui seremos senhores. E de que forma era ser senhores? Ele exagera um pouco, mas ele, de certa forma, mostra aquilo que estava na expectativa das pessoas. O que elas queriam encontrar aqui? Abundância de comida, poder ter cavalos. Ele fala nas cartas, olha, aqui nós vamos poder ter 3 cavalos. Na Itália, cavalo era do senhor. Aqui a gente vai poder ter vinho. Numa das cartas ele diz, já estou com 3 pipas de vinho. Ele depois vai investir, ele vai ter uma cantina, o Rossato, que vai ter um certo sucesso, que existe ainda atualmente em Caxias. Aqui a gente pode andar armado. No Rio Grande do Sul a gente pode andar armado. Então, dessa forma ele vai fazendo a propaganda para a família. E aqui vocês não serão mais servos. Vocês serão donos das suas terras. Vocês poderão, algo interessante que aparece em algumas estrofes de canções populares do 900, aqui vocês poderão fazer pipi nas próprias terras, que são as canções da imigração. O imigrante vem, porque era aquele sonho que na Itália eles não iriam conseguir realizar de forma alguma. Então a gente fala, imigração, os imigrantes chegam aqui, eles têm que derrubar a mata, eles têm que aprender a como fazer para derrubar com os brasileiros, porque eles também lá não faziam esse tipo de trabalho. Eles vão ter que readaptar toda a questão da agricultura, mas eles continuaram vindo, porque era mais vantajoso do que ficar lá. Para cá eles vinham com a família, para cá eles tinham a perspectiva de prosperar. Lá na Itália isso não seria possível. E como funcionavam nessas sociedades as redes, seja de apoio ou até de julgamento social?
As redes eram muito fortes, né? Aí a gente pensa de apoio na imigração na Itália, antes de partir da Itália. Quando a gente fala da imigração, a gente pensa, os italianos vieram expulsos da Itália. Não, eles se preparam durante muito tempo, né? E essas redes são fundamentais. A troca de correspondência com quem já estava aqui, os contatos, os apoios. Então, há toda uma preparação de 2 anos, 1 ano e meio. Não é algo assim, nós vamos. Até porque os camponeses, tem um provérbio italiano que eu gosto muito, que é scarpe grosse, cervello fino. Camponeses, sapatos grossos, porém cérebro fino, inteligentes. Ou seja, há toda uma... Esses camponeses são inteligentes, eles preveem, então eles não se lançam assim. E as redes acabam sendo fundamentais para isso, né? Para essa transferência. Inclusive, quando eles chegam aqui, eles vão contar, em alguns casos, a imigração mais tardia, dos anos, não a da década de 70, dos anos 80 e um pouquinho depois, eles vão contar com o auxílio das pessoas que já estavam aqui, morando na casa dessas pessoas, até que um novo lote fosse demarcado. Isso acontece muito na região central do estado, na colônia Silveira Martins. Muitas famílias que vêm da região de Treviso, que vão para o Vale Vêneto, que é um núcleo ali da 4ª colônia, vão ficar morando com conhecidos para depois irem se estabelecer em Novo Treviso, né? Que é uma comunidade de uns 15 quilômetros distante, mas que demora para ser estabelecido aquele lote, né? As terras naquele núcleo colonial. Então, e as redes, elas vão ser fundamentais para essa assistência inicial, para a constituição desse novo povoado, para trazer sinos, para trazer objetos, encomendar objetos, porque aí pessoas que voltam para a Itália acionam pessoas que estão lá, que estão vindo para cá, para trazerem esses objetos, para encomendarem padres, né? Através das redes, das cartas, eles encomendam padres direto lá da Itália, porque eles querem padres italianos no primeiro momento. Eles querem reproduzir essa Itália, né? Essa comuna italiana no sul do Brasil, né? Com sua igreja, com sua estrutura. Então, é um espaço, a comunidade vai se constituindo, né? Era muito importante ter o padre, ter a igreja, porque isso dava uma ideia de autonomia, independência, que era o que eles queriam. Muitas vezes a gente vai ver conflitos, né, entre comunidades muito próximas, 4 quilômetros uma da outra, né? Uma não quer se submeter ao padre da outra. Por quê? Porque é um projeto de autonomia, né, de liberdade daquela comunidade. E era algo visto como muito positivo, né, ter uma liderança religiosa, que não era só religiosa, era política naquele território também. O padre cuidava do corpo, da alma, o padre muitas vezes fazia procedimentos de cura, então entender a importância desses padres nessas comunidades, né? E o quanto eles se empenharam para que isso ocorresse, né? Pelas cartas, professor, é possível encontrar relatos de pessoas arrependidas de vir ao Brasil, vir ao Rio Grande do Sul, pessoas que porventura retornaram, não conseguiram se adaptar e tiveram a possibilidade de retornar à Itália. Os casos que não deram certo. Sim, sim. Aí é os fracassos, né? Que é algo que a gente também precisa. Nas minhas pesquisas eu tenho dado um pouco de atenção, que é olhar para os fracassos, né? Não só para as pessoas invisibilizadas, mas para os fracassos. Aqueles imigrantes que não conseguiam dar conta do cultivo no seu lote. E que pela própria comunidade eles acabavam tendo que sair daquele local pela pressão social e controle interno, né, da comunidade. Ou seja, existia uma solidariedade muito forte nesses espaços, mas um controle também, né, muito forte sobre homens e mulheres. Por exemplo, né? Quem não trabalhava? Que não trabalhava, que não... tem um caso que eu analisei, que o sujeito, a mulher saía mendigar na vizinhança, né, pedir apoio, ele não trabalhava,
não cultivava. Na verdade, ele não cultivava o seu lote, ele trabalhava nas estradas de ferro, ele ia até Santa Maria para trabalhar nas estradas de ferro. Mas isso já era um problema, né? Porque ele não cultivava o seu lote. Então, acabou que esse imigrante, ele saiu, ele circulou pela região colonial e teve vários problemas, né? Então, há uma expulsão dessa pessoa daquela comunidade. E outros imigrantes que queriam retornar, né? As cartas mostram isso, né? Imigrantes que ficaram insatisfeitos com o que encontraram aqui e quiseram retornar. Outros... Conseguiram? Alguns sim, mas é muito difícil mapear esse retorno, né? Esse é um tema dos retornados, muitos retornaram, né? Mas é muito difícil mapear quantos, né? A gente vai encontrando informações numa carta. Casos pontuais. Exatamente. Então é muito difícil mapear, mas houve o retorno, sim, de muitos imigrantes e mulheres também, porque a travessia tem um projeto migratório, tem uma expectativa, tem medos, mas também ocorrem coisas que acabam mudando, né, os projetos, né? A doença, morte do marido. Então, isso tudo faz com que se repense e muitas vezes as pessoas acabam retornando, não querendo mais ficar, né? Então, essa questão ela é bem interessante. Como também, por exemplo, as pessoas que ficam doentes, né, e acabam não conseguindo dar conta, né, adoecem e passam o resto da sua vida nos hospitais de assistência do Rio Grande do Sul. Os imigrantes estão lá também. A senhora, pelo sobrenome, tem origem de descendentes italianos de qual região? De Treviso, Oderzo especificamente, né? E que se estabeleceram aqui onde? E se estabeleceram na região central do estado, na colônia Silveira Martins, mas fundaram uma comunidade que se chama Novo Treviso. Que hoje qual município? De Faxinal do Soturno. Faxinal do Soturno, município. Que é uma hoje. Comunidade hoje muito pequena, não chega a 60 famílias, mas no final do século XIX, era muito próspera. Eles ergueram uma capela, uma igreja a São Marcos, né, que é a grande referência do Vêneto e de Treviso também, que é o padroeiro. Conseguiram também estabelecer um colégio de irmãs, padres, só que ela depois, no início do século XX, ela acabou perdendo força por conta da localização geográfica do lugar, e aí as famílias se mudaram para Faxinal do Soturno e também para Santa Maria. Então, as fábricas que tinham nessa comunidade, no período inicial, elas foram para outros lugares. Fábrica de farinha foi para Santa Maria, de farinha de trigo, outra de milho para Faxinal do Soturno, e assim, ali o local ficou estagnado hoje no tempo. É um Vêneto do século XIX ali em Novo Treviso hoje. Tá aí a dica. Professora da Unicinos e historiadora Maíra Vendrame, muito obrigado, volte sempre. Obrigada. Este foi o 8º episódio da temporada, já deixo aqui o convite, reforço para quem não acompanhou, para assistir aos outros 7 episódios que estão disponíveis no YouTube, no canal GZH, no Spotify, nas outras plataformas. O Aconteceu no Rio Grande do Sul desta temporada, dedicado aos 150 anos da imigração italiana aqui no estado, que tem o oferecimento de supermercados Andreassa para toda a família, Farroupilha, berço da imigração italiana no estado, 150 anos de história e orgulho de suas origens, Casa Valduga, o tempo molda o vinho, a história molda o legado, Nostrale, cidadania italiana, sua cidadania, o nosso compromisso, UX, explore, cresça e conquiste, e Sicredi, é ter com quem contar. Eu conto com a audiência de vocês na próxima semana em um novo episódio. Até lá, tchau!